E olha, o Conselho Nacional de Justiça alterou a resolução que regulamenta os divórcios administrativos realizados em cartórios. A mudança permite que casais com filho menores de idade também optem por esse tipo de divórcio, mas alguns pontos precisam ser observados. E sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a Andressa Barroso, ela que é advogada, especialista em direito da família, conversando aqui com a gente. Muito bom dia, primeiramente, e bem-vinda aqui em nosso estúdio. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Sempre quando a gente fala em divórcio, né, isso chama a atenção de muitas famílias que passam por isso. E aumentou também o número de divórcios nos últimos anos, né, doutora? É verdade. A gente tem uma mudança social constante, né? A sociedade vai evoluindo e o direito ele precisa acompanhar essas mudanças sociais. Essa alteração da resolução do CNJ visa basicamente isso, acompanhar uma mudança social. Diante do aumento dos divórcios, é preciso agilizar o processo, baratear o processo, e aí essa alteração para os divórcios administrativos calha bem nesse momento. Então vamos entender um pouco melhor. Então, quem não tinha filho menor de idade já estava fazendo o divórcio por meio de um cartório? Isso. Agora, quem tem o filho menor também pode fazer, mas existem requisitos. Então, só pode fazer o divórcio administrativo quem já tem resolvido na justiça questões relativas aos menores. Então, guarda, visitação, alimentos, porque é preciso a intervenção do Ministério Público e essa intervenção é feita na Justiça. Então, quem já tem essas questões resolvidas lá na Justiça pode dar continuidade ao seu divórcio no cartório. Ou seja, em síntese, quem não está em conflito, mas nessa partilha até de bens, né? Porque isso. Quando entra também a questão dos bens, aí o negócio fica muito sério. A justiça precisa intervir se não houve uma divisão já prévia? Isso. Vai para o cartório aqueles casais que estão em pleno consenso. Porque se houver uma disputa por qualquer situação, seja patrimonial, questão dos filhos ou outra, aí precisa judicializar esse divórcio. Se há um consenso, está tudo certinho, pode ir para o cartório. E ainda assim, se no caso do tabelião verificar que uma das partes está sofrendo, está sendo prejudicada, ele pode declinar daquele divórcio e mandar para a justiça. E se um filho desse casal ou filha é uma pessoa com deficiência, precisa de cuidados especiais, ainda assim pode ser feito esse divórcio no cartório? Ainda assim pode ser feito, mas lembrando, todas as questões dos menores precisam ser resolvidas na justiça. Resolvido isso na justiça, o que vai para o cartório é estritamente o divórcio das partes que são maiores, né, dos pais no caso. Lá continua no administrativo mesmo. O tempo de resolutividade de um divórcio, por exemplo, num cartório é muito menor, mas só para a gente entender, eu em 24 horas consigo resolver o divórcio? Consegue. A gente conta com a boa vontade dos cartorários, mas sim, pode acontecer, porque há consenso. Então, na verdade, o que vai ser feito é uma escritura pública que determina como aquele casal está se separando. Só isso, não existe dilação, como a gente chama no direito, né? Sim. Não se amplia uma discussão. Então, lá pode ser bem mais rápido. E é interessante como, com o passar dos anos, né? Quando se trata de divórcio, as leis, elas ajudaram bastante. Principalmente as mulheres, né? Porque muitas mulheres queriam se separar, sentiam a necessidade de sair de um relacionamento, mas precisava ainda de uma resposta do seu companheiro. Hoje, como é que isso se resolve, doutora? Então, é isso, né? O direito vai acompanhando essas mudanças sociais. Com a libertação feminina, com a punição que hoje há para relacionamentos tóxicos, e a gente sabe, existem mulheres tóxicas? Existem. Sim. Mas existe uma demanda social maior pela proteção às mulheres. Então hoje sempre, há muito tempo já a mera declaração de vontade, se eu quero me divorciar, eu vou à justiça e agora ao cartório e apenas me divorcio,
mas existe uma facilitação desse divórcio, porque inclusive no cartório não precisa ser consensual. Olha. Se a pessoa já resolveu lá na justiça as questões dos menores e, por exemplo, não existe patrimônio ou o patrimônio já é separado, ela pode comparecer ao cartório e pedir apenas a notificação daquela pessoa de quem ela vai se divorciar. Isso também é uma evolução importante, né? Para quem tem uma união estável, precisa de uma separação em cartório ou na justiça também? Se a sua união estável for escriturada em cartório, você precisa ir lá e desfazer essa certidão. No caso daqueles casais que têm filhos menores, que constituíram patrimônio, acaba caindo na mesma situação do divórcio. As questões dos menores precisam ser resolvidas na justiça. Em caso de não haver criança ou incapaz ou aquilo já está resolvido na justiça, ela pode ir ao cartório também. Aliás, é muito importante a gente falar sobre a diferença, né, de um casamento para uma união estável. Existe diferença? No final das coisas é a mesma coisa? Eu acho engraçado como advogada de família, quando as pessoas falam assim, eu não vou casar mais, agora no máximo eu faço uma união estável. E às vezes o prejuízo é até maior. É mesmo? Porque o casamento, ele regulamenta tudo entre as partes, né? Patrimônio, filho, e aí depois que ele é desfeito, acabou também. Deixa tudo claro o Deixa casamento. tudo claro. E a união estável, muitas vezes, por não ser registrada em cartório, não existir uma data, a partir de hoje nós estamos em união estável. Para desfazer, muitas vezes é mais difícil, porque você precisa constituir prova, nós adquirimos patrimônio. Desde quando que vocês estão em união estável? Então, às vezes as pessoas estão achando que está mais fácil e vai dar mais trabalho. Tem gente que não faz essa oficialização da união estável, mas aí já mora há muito tempo com o companheiro ou a companheira, né? E se configura uma união estável mesmo assim? Se configura. A união estável é aquela união entre duas pessoas que a gente diz que aparenta ser uma família. Sim. Então, toda vez que duas pessoas se unem, moram juntas e a partir daquele momento constituem uma família, mesmo sem filhos, mas constitui patrimônio, todo mundo conhece eles como aquele casal. Isso tem um cachorrinho. Estável. Tem um cachorrinho que agora está dando na justiça também, guarda de cachorro. Então é importante que as pessoas saibam que por mais que você não oficialize um casamento, você contrai responsabilidades no momento em que você está numa união estável com uma pessoa. Agora, é possível resolver essas questões sem um advogado? É bom ter um profissional ao lado até para ajudar, para não cair em pegadinha, né, doutora? É importante. Na verdade, é uma regra. Sim. Tanto na justiça como nos cartórios, há necessidade da presença de um advogado para assistir às partes. Isso é necessário para que se veja se os direitos estão sendo adequadamente distribuídos. Então, não hesite. No caso de uma separação, no caso de um divórcio, em que haja crianças ou não, procure um advogado de sua confiança, porque aí você vai ter uma melhor orientação a respeito dos seus direitos. Tá certo. Doutora, só para a gente finalizar, essa decisão da Justiça, então, já está valendo? Ela já está valendo. E ainda digo mais, vem mais mudanças por aí, porque o Código de Processo Civil está em reforma e virão mais mudanças para o direito de família. Então é importante que todo mundo fique ligado. Doutora, muito obrigada pela sua participação e volte sempre, inclusive quando as novidades surgirem. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia.